Olá mais uma vez, pessoal do terceiro ano. Essa é a devolutiva do roteiro de número 17. Como de costume, vou compartilhar ele com vocês para a gente poder debater. Roteiro na tela. É mais um roteiro que fala da África e da Europa, tá? Como parte 2, acompanhando as aulas lá do aplicativo do CMSP. Tá joia? Nesse roteiro eu coloquei para vocês aí, ó, para observarem um mapa dos biomas africanos, com uma imagem, inclusive, que eu tirei da aula do aplicativo. E aí você tem, se você analisar com calma, né? O Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, o deserto, as savanas, as florestas aqui e a estepe aqui. Então existe uma diversidade, né, muito grande dentro desse continente, devido à sua extensão, por ser um continente muito extenso, muito grande, e ele, assim como o Brasil, tá? Ele tem uma diversidade de biomas e tudo mais que é muito grande. E na sequência eu coloquei para vocês alguns aspectos naturais da África, o clima e a vegetação. Aí eu coloco para vocês algumas informações, né, sobre o continente africano, sobre a extensão territorial, o clima da África, sobre o deserto, né, o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Quando eu digo deserto quente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Inclusive, umas imagens aqui do deserto do Saara. Deserto do Saara, que tem cerca de 9.000 quilômetros de extensão. Tá aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Isso. Então, essas são algumas imagens do deserto do Saara. É muito comum a gente ver em filmes, né? Os retratos desse deserto, os oásis que aparecem, e alguns retratam a questão da morte, do calor ali, de povos que vivem nessas regiões, inclusive. Aqui tem uma imagem onde fica localizado, para vocês identificarem, onde fica dentro da África, o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Quando eu digo deserto quente, eu digo para vocês porque tem uma outra questão. Deixa eu ver se eu conseguir mudar a tela. Que é esse aqui, que é o deserto, o maior deserto gelado do mundo. Esse já tem cerca de 14.000 quilômetros de extensão, que fica o deserto da Antártida. Tá? Então, vou diminuir a tela. Algumas imagens. Muito lindo também. Tá? Todos eles com as suas características. Eu, pelo menos, acho muito bonito. Apesar de não ser bom para a vida, para a humanidade. Mas tem gente que vive ali. Né? Inclusive com muitas reservas naturais escondidas no subsolo. Esse aqui é o deserto da Antártida. Só que o assunto não é esse. É o deserto do Saara, lá da África. Vamos voltar aqui. Interromper compartilhamento. Compartilhar de novo o roteiro. Tela 2. Aqui. Bom, então eu vou retratando isso. Eu coloco para vocês aí sobre a vegetação da África, os tipos de vegetação, né? As savanas, os que são próximos inclusive aos tipos de vegetação que a gente tem aqui no Brasil, devido à mesma faixa, né, de localização geográfica, e as influências que recebem tanto da maritimidade quanto da continentalidade, das ações do tempo, dos ventos, do movimento da terra e tudo mais. Então, as vegetações são muito parecidas. Tá? E é isso que vai ser retratado aí nesse texto. Outra característica importante, que não pode ser ignorada, pessoal, é a influência que tem a grande extensão do deserto do Saara sobre o clima da África. Tá? Não dá para desconsiderar isso. Então, devido à grande extensão do deserto, existe, que aliás tem ventos de mais de 300 quilômetros, não, no deserto do Saara, não me lembro a velocidade. Na Antártida eu sei que são mais de 300 quilômetros por hora. Mas não lembro a velocidade dos ventos no deserto do Saara, mas é bem agressivo morar lá. E isso influencia demais no clima da região que fica toda ali ao redor do deserto, tá?
Mas, como disse, é uma vegetação muito próxima à vegetação que temos aqui no Brasil. O texto vai retratando isso. A fonte está aqui, onde eu tirei. Vocês podem ler lá com mais calma ou com mais detalhes de informações. Se precisarem de outras informações sobre o tipo de vegetação, o tipo de clima da África, se quiserem me mandar mensagens de áudio no WhatsApp com as dúvidas, eu vou responder no particular para vocês. Tá joia? Se precisarem de mais material para leitura, porque, na verdade, pessoal, é uma leitura bem extensa, tem muitas informações que em um roteiro só, em dois, no caso, não é possível contemplar tudo. Mas, se vocês tiverem interesse, eu espero que tenham, podem continuar a pesquisa individualmente. Eu posso auxiliar nisso, mandando outros materiais para vocês, né? Claro, para quem quiser, no particular. Ou mesmo no grupo, se preferirem. Eu coloquei algumas questões. Após observar o mapa e ler o texto, o que você pode concluir sobre os biomas africanos? Então, a conclusão é sua, né? Quais características pode descrever sobre o deserto que existe nesse continente? As características do deserto do Saara, no caso, né? Que é o maior. Existem semelhanças entre o clima e a vegetação africana com a brasileira? Explique. Então, são questões bem simples, bem fáceis de fazer. A ideia é levar vocês à compreensão, mesmo que superficial, das características básicas da vegetação, né, e do clima ali do deserto do Saara, né, e suas constituições, localizações e tudo mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima devolutiva.